Eu ia sugerir da gente começar fazendo uma praticazinha rápida, assim, só para a gente assentar. O que vocês acham? Tudo bem? Sim? Então, deixa eu tirar o vídeo aqui só para deixar o microfone mais perto da minha boca. Então, vocês podem sentar numa postura confortável, abrindo o peito, cabeça alinhada com os ombros, coluna ereta. E a gente começa só sentindo a nossa respiração, se permitindo sentir o ar que entra, o caminho que ele percorre, desde o nariz até o pulmão, o movimento que ele causa. Depois de ter passado pelo nosso corpo, ele sai aos pouquinhos, passando pela nossa garganta novamente. E aí a gente esvazia todo o pulmão. E logo vem mais um pouco de ar. O processo se repete. Se deixa levar por alguns instantes por esse ritmo da sua respiração, por esse movimento e por essas sensações que acontecem sem qualquer esforço. Só se deixando sentir. Como se fosse um presente. Esses momentos breves em que a gente não precisa fazer nada. Você pode simplesmente soltar e apreciar a sua respiração. Percebendo a mudança de temperatura do ar que entra com o ar que sai. Descansando enquanto o seu corpo faz esse movimento. Você pode soltar qualquer esforço, qualquer necessidade de resolver, de fazer, de ser. Você pode só respirar agora. Permitindo sua mente se assentar dentro do seu corpo. Permitindo que a sua consciência ela ocupe o espaço do seu corpo. Sem precisar se preocupar com o passado, com o futuro. Simplesmente repousando no presente. Repousando com qualquer sensação que você esteja agora, com qualquer emoção,
com qualquer desconforto. Sem que a sua experiência precise ser diferente do que ela é nesse momento. A gente só repousa e solta qualquer necessidade de resolução. E aí, aos pouquinhos, a gente vai voltando, caminhando para o encerramento dessa prática breve, percebendo como a gente está se sentindo, sem precisar alterar nada, simplesmente se aceitando exatamente da forma como você é, da forma como você está. E aí, quando você estiver pronta, pode abrir os olhos e a gente inicia o nosso grupo de estudos. Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente iniciar? Quer dar um oi? Falar alguma coisa? Sugerir? Eu vou compartilhar a nossa tela aqui, tá? Vamos ver se vai. Pronto. Ai, gente, tá chegando o fim do ano já, né? Tá chegando, nós já estamos nele. Já estamos. Eu tô meio atordoada com isso, assim. Por Não me quê? convenci ainda. Oi? Atordoada, 2020 precisa ir, 2021 quer entrar. Não, mas que passou, foi meio que assim, sabe quando você tá na praia e vem uma onda e te derruba e você sai rolando, assim? É meio a sensação que eu tô a hora que você levanta, assim, você, opa, o que aconteceu, onde eu tô, acabou o ano, dezembro, semana que vem já quase Natal. Fortes emoções. Fortes emoções. Por falar final de ano, como é que vai ser? A gente vai ter um recesso Natal novo? O que vocês estão pensando? E aí depois retorna. Quer falar, Aline? Posso falar? A gente tinha pensado em parar fazer a semana que vem, né? E parar na semana do Natal e Ano Novo e voltar no dia 4 de janeiro. Ótimo. Tô dentro. Melhor, né? Muita gente viaja agora nesse período, férias, né? Só É de bom parar tudo também. Não é só viajar, se ausentar do local, não. Eu acho que é o clima. Uhum. Fica muitos contatos, ligando para um, ligando para outro. Bem que ninguém sabe como é que vai ser esses contatos, mas enfim. Uhum. Eu acho ótimo 4 de janeiro. Esse... Alguém quer começar a leitura? Eu me ofereço para ser leitora. Nossa. Aquela assim, né? Perguntar, além da Elaine, alguém mais se oferece? Por isso, de repente, estou cansada do meu. Hoje parece que está o nosso grupo, né?
Mas é isso, né? Fim de ano, os outros grupos que eu... Aí a Isabelle dizendo que concorda sobre reiniciar dia 4. Mas aí chega no fim do ano, né, Isabelle? Também a gente vai tendo Ah, outros compromissos, né? Compromissos familiares, tem muita interferência aí, né? A gente percebe isso nos grupos, que sim, vai reduzindo a participação, né? A gente vai parando também, é bom. sim. Bora? Começa? Nós contra eles. Nossa mania de comparação não termina no nível individual. Também comparamos os grupos aos quais pertencemos: americanos, russos, republicanos, democratas, cristãos, muçulmanos e assim por diante. Há outros grupos. Por isso vestimos o manto das afiliações do grupo ao qual pertencemos, como adesivos colocados no para-choques dos carros. Nosso senso de self está imbuído de rótulos sociais que nos definem e nos passam as sensações de segurança e aceitação dentro de limites do grupo claramente definidos. Apesar delimitado, o sentido de pertencimento ainda pode ser encontrado dentro dessas identidades do grupo. Enquanto estamos nos identificando com subconjuntos de pessoas e não com toda a raça humana, criamos divisões que nos separam de nossos semelhantes. Esse é bem forte, né? Eu vou ler de novo esse amarelinho. Enquanto estamos nos identificando com subconjuntos de pessoas e não com toda a raça humana, criamos divisões que nos separam de nossos semelhantes. É muito natural, né? Acho que... Não sei como vocês sentem isso. Natural, eu pelo menos não tenho consciência, vai no Uhum. automático. Todo mundo faz assim, todo mundo é assim, todo mundo tá, e a gente separa. Não, natural nesse sentido, assim, que a gente sabe o que que é essa experiência, né? Se a gente olhar com cuidado, a gente, a gente percebe, né, que a gente se sente, fisicamente até, né? Se a gente fecha os olhos e imagina alguns grupos de pessoas mais próximos de uns, mais distante de outros, né? A nossa própria família, né? A gente se sente Sim, muito próximo delas, tem pessoas que estão muito longe, assim, sim. né? Infelizmente, essas divisões muitas vezes levam ao preconceito e ao ódio. Assim como gostamos de nos sentir superiores e acima da média em termos de características pessoais, também gostamos de sentir que os nossos grupos são superiores aos outros. De acordo com a teoria da identidade social de Henry Tajfel, quando incorporamos um grupo à nossa identidade, obtemos a nossa consciência do nosso valor próprio a partir do fato de sermos membro desse grupo. Portanto, investimos muito fortemente na visão de nós de forma positiva e eles de forma negativa. É o nosso investimento em identidades sociais que subjaz à discriminação de grupos e ao racismo. A razão por eu querer ver o seu grupo de gênero étnico, racial, político, nacional como inferior é porque essa visão valida a preeminência do meu próprio grupo, dando-me assim um sentimento de orgulho e de justa superioridade. Quando o membro da Ku Klux Klan veste sua capa branca ou o suposto terrorista faz uma manifestação de ódio, o seu senso de autoestima fica muito mais poderoso e mais perigoso do que qualquer droga. A pesquisa de Tachfel mostrou que o processo de preconceito de grupo ocorre mesmo quando os critérios dos grupos aos quais pertencemos são arbitrários. Por exemplo, ao colocar pessoas em dois grupos diferentes de acordo com sua preferência pelos artistas abstratos Klee ou Kandinsky, mesmo escolhendo no cara ou coroa, essas pessoas acabam gostando mais dos membros do seu próprio grupo, por lhe fornecerem mais recursos e acabam também não confiando nos membros de outro grupo. A identidade coletiva
está na raiz dos mais violentos conflitos, tanto numa briga entre duas equipes de futebol de uma escola local, quanto numa guerra internacional em grande escala. Tajfel entendeu as ramificações do viés desse tipo de grupo em primeira mão. Um judeu polonês que estudou na Sorbonne, em Paris, durante a eclosão da Segunda Guerra Mundial, foi convocado para o exército francês e capturado pelos nazistas. Ele foi colocado em um campo de prisioneiros de guerra, mas só sobreviveu porque ninguém descobriu que ele era judeu. Porém, a maioria de seus amigos e sua família que estava na Polônia foi morta. O Holocausto foi um dos piores exemplos de como as pessoas podem maltratar uns aos outros por terem classificado a si próprios e aos outros em grupos distintos. Mas, infelizmente, não foi o último exemplo desse tipo. Os psicólogos descobriram que o conflito diminui tremendamente quando o nosso sentimento de pertencimento se estende a toda a comunidade humana, em vez de parar nos limites de nossos próprios grupos sociais. Quando reconhecemos que estamos interligados e não somos entidades distintas, a compreensão e o perdão podem ser estendidos para si mesmo e para os outros com menos barreiras. Um estudo ilustra muito bem esse ponto. Estudantes universitários judeus foram questionados sobre a sua vontade de perdoar os alemães pelo que aconteceu no Holocausto. A descrição do trágico episódio histórico tinha duas inclinações. Ora, o Holocausto era descrito como um ataque agressivo dos alemães contra o povo judeu, ora como um evento no qual seres humanos se comportaram de forma agressiva com outros seres humanos. Os participantes judeus estavam mais dispostos a perdoar os alemães quando o evento era descrito como semelhantes a si mesmos, nessa condição. Simplesmente mudando o nosso quadro de referência, podemos alterar nossas percepções e reações emocionais. Só fazer um comentário disso que ela acabou de falar, né, nesse último parágrafo. Eu li um texto essa semana que era sobre vacuidade, né, que fala de como que as coisas elas só existem a partir de causas e condições, né? E como que todo problema ele acontece, todo o nosso problema ele acontece por a gente se agarrar achando que as coisas elas têm que ser de algum modo, que elas são desse modo, né? Não é que elas são desse modo, elas estão desse modo por causas e condições, né? E aí uma das práticas que ele sugeria era a gente pegar e ao invés de falar, por exemplo, eu estou com raiva, existe a raiva. Sim. Aqui a raiva, né? Ou eu vi tal coisa, não, tal coisa foi vista. E aí você fazer esse exercício de passar algum tempo, assim, meio como um experimentozinho, né? Descrevendo a sua realidade, o que você está sentindo, como se fosse em terceira pessoa, como se, tirando o eu. Era essa a prática, tira o eu da sua frase. Né? Então, eu estou com fome, a fome, né? E ver como que isso impacta assim no seu tom emocional, né? Como que isso impacta nas suas decisões. E é super interessante assim, porque realmente a gente se dá conta de como que a gente se embola nessa teia, né? De deixar tudo muito amarradinho do eu, né? As coisas elas são assim. Eles eram os judeus, os alemães, eles eram maus e raivosos e todos os alemães são assim, né? A gente vai construindo, né, a realidade sem ver que tudo está costurado por causas e condições. E quando você faz esse exercício de descrever a coisa sem o eu, né, ou sem a pessoalidade, que nem ela descreve aqui, né? Pessoas tendo comportamentos agressivos. A coisa, ela fica muito mais fluida, assim, a gente sente isso, né? Tudo fica mais fácil, porque não tem fixação. A coisa, ela tem mais possibilidade de se movimentar, inclusive as nossas percepções das outras pessoas, né?
A gente coloca, quando ela fala assim, não, a gente se sente mais próximo de alguns grupos e mais distante de outros, a gente tenta se proteger em um grupo e afastar outro, é porque a gente está congelando, a gente está congelando a pessoa. A gente tira ela de um conjunto de causas e condições, né, e passa a se relacionar só com esse congelamento. Né? Fê, é bem isso mesmo. Continuamos? O maravilhoso programa Dia do Desafio fornece uma experiência poderosa de humanidade como para adolescentes. Durante um dia inteiro, ele coloca um grupo de estudantes do ensino médio para participar de uma série de atividades destinadas a promover sentimentos de conexão com os seus pares. Em um exercício chamado Linhas que nos dividem, por exemplo, os adolescentes são convidados a ficar em fila em um dos lados do ginásio da escola. Em seguida, um líder da equipe anuncia uma série de experiências dolorosas e pede às pessoas que atravessem para o outro lado do ginásio se já a vivenciaram. Cada evento é anunciado lentamente, proporcionando tempo suficiente para que todos possam ver quem sofreu com o quê. Por favor, cruze a linha se você já se sentiu ferido ou julgado por causa da cor de sua pele. Você já foi humilhado em uma sala de aula por um professor ou um colega? Foi intimidado, provocado ou ferido por usar óculos, aparelho nos dentes ou aparelho auditivo? Foi excluído pelo seu jeito de falar, pelas roupas que usa ou pela forma, tamanho ou aparência do seu corpo? Em algum momento, quase todas as pessoas na sala cruzam a linha, tornando nitidamente claro que todos os adolescentes sofrem com a crueldade do julgamento em algum momento. Até mesmo os que parecem mais fortes choram depois de participar do exercício, pois a compaixão flui para si e para os outros. A experiência destrói as paredes imaginárias que fazem os adolescentes se sentirem sozinhos, permitindo-lhes perceber suas sensações de isolamento como uma ilusão e diminuindo a chance de conflitos entre eles. É por isso que o reconhecimento da humanidade comum, incorporada à autocompaixão, é essa força de cura tão poderosa. Quando o nosso senso de autoestima e de pertencimento é fundamentado apenas no ser humano, não podemos ser rejeitados ou expulsos pelos outros. A nossa humanidade nunca nos pode ser negada e não se importa o tamanho da nossa queda. O próprio fato de sermos imperfeitos serve como afirmação de que somos membros de carteirinha da raça humana e, portanto, de forma automática, estamos sempre ligados ao todo. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Se quiser, é só desmutar e falar, tá? Seguimos? Não? Seguimos. A ilusão da perfeição. Com muita frequência, a nossa mente nos leva a pensar que podemos, mas ainda que devemos, ser diferentes do que somos. Ninguém gosta de sentir que falhou, mas para alguns a imperfeição é muito mais difícil de suportar. O perfeccionismo é definido como a necessidade compulsiva de alcançar e realizar seus objetivos sem tolerância para situações em que não é possível atingir os próprios ideais. Os perfeccionistas sofrem enorme estresse e ansiedade para fazer as coisas exatamente certas e sentem-se arrasados quando não têm sucesso. Suas altas expectativas são irreais e levam a inevitáveis decepções. Quando a realidade é vista em preto e branco, ou sou perfeito, ou sou inútil, o estado de insatisfação consigo mesmo é constante. Tom, por exemplo, é um escritor que consegue viver de seus livros de romance de ficção histórica, mas nunca escreveu nenhum grande sucesso. Embora fosse capaz de pagar suas despesas com os royalties, nada fácil para um escritor, ele ainda não estava satisfeito porque não tinha escrito um best-seller nacional. Então, finalmente, Tom teve sua grande chance.
o New York Times fez um comentário brilhante sobre seu último romance e pouco tempo depois ele foi convidado para entrevistas em várias estações de rádio e TV. As vendas de seu livro começaram a decolar e não demorou muito para que ele começasse a imaginar as palavras romance número 1 na lista de best-sellers, escritas na capa de sua edição de bolso. Embora tenha havido uma alta nas vendas e o livro, de fato, tenha entrado na lista dos mais vendidos, posição 23, Tom ainda não estava feliz. Ele só conseguia pensar no fato de que as vendas de seu livro não foram as maiores. Ele não era o número 1, não estava nem mesmo entre os 10 primeiros. Ironicamente, Tom ficou mais deprimido quando suas vendas subiram porque se aproximou da possibilidade de ser o melhor, agora firmemente enraizado em sua mente. Seu livro simplesmente não era bom o bastante e Tom acabou se sentindo um fracasso, mesmo sendo, na verdade, um sucesso genuíno. A sua história mostra a natureza insidiosa do perfeccionismo e o sofrimento que, muito frequentemente, tal comportamento provoca. O perfeccionismo tem um lado positivo? Sim. Tem a ver com a determinação de fazer o seu melhor. Esforçar-se para alcançar padrões elevados pode vir a ser uma característica produtiva e saudável. Mas quando todo o seu senso de autoestima é baseado em ser produtivo e bem-sucedido, o fracasso simplesmente não é permitido. Nesse caso, o esforço para alcançar a perfeição torna-se tirânico e contraproducente. Uma pesquisa indica que os perfeccionistas têm um maior risco para os distúrbios alimentares, ansiedade, depressão e toda uma série de outros problemas psicológicos. Se fôssemos perfeitos, não seríamos humanos. Essa parte é bem engraçada. Seríamos a Barbie e o Ken, figuras de plásticos que parecem boas, mas não têm vida. São como pedras. A vida humana, o calor, a respiração, está sempre desdobrando maravilhas e não é um estado estático de mesmice impecável. Estar vivo envolve luta e desespero, assim como alegria e glória. Exigir a perfeição é virar as costas à vida real, a toda a gama de possibilidades da experiência humana. E a perfeição é chata. Uma personagem muito popular no YouTube, Kelly, uma adolescente protagonizada pelo comediante Liam Kelly Sullivan, captura esse sentimento perfeitamente quando diz com uma voz de adolescente normalmente aborrecida: eu já fui até o céu, mas depois de 5 minutos já estava falando: ok, vamos embora? Não é verdade? Será que você realmente quer habitar um mundo onde tudo e todos são absolutamente perfeitos? É precisamente por causa do indesejado e inesperado que a nossa vida é intrigante e interessante. A imperfeição também torna possível crescimento e aprendizagem. Goste ou não, a principal forma de aprender é caindo, assim como fizemos para aprender a andar. Nossos pais podem dizer 1 milhão de vezes para não tocarmos no fogão quente, mas é só depois de realmente nos queimarmos que entendemos o porquê dessa proibição. As oportunidades de aprendizagem oferecidas pela falha podem, de fato, nos ajudar a alcançar nossos sonhos. Nas palavras do dono do restaurante, Wolfgang Puck, eu aprendi mais com um restaurante que não deu certo do que com todos os que foram um sucesso. Sim, o fracasso é frustrante, mas também é temporário e, no devido tempo, leva à sabedoria. Podemos pensar no fracasso como parte do aprendizado de vida. Se fôssemos perfeitos e tivéssemos todas as respostas, nunca iríamos começar a fazer perguntas e não seríamos capazes de descobrir novidades. E aí, hein? E aí? ¿Qué piensan ustedes sobre el perfeccionismo?
Eu quero comentar aqui. Boa noite para todas. Boa noite. Aliás, eu grifei vários trechos dessa parte, né? Porque o perfeccionismo nem parece que existe na nossa vida, né? Mas o que eu lembro de um fato, eu não lembro onde que eu ouvi, se foi um terapeuta conhecido, enfim, que aqui na nossa cultura, eu não sei se é na cultura Brasil ou América Latina ou ocidental, mas que a gente sempre tem que ser perfeito, né? Então, a nota tem que ser perfeita. Então, quando a gente vai tirar, sei lá, a gente tira uma nota 9, a gente nunca vai ver o que a gente acertou. A gente sempre vai olhar aquilo que a gente errou. Sempre. Né? Então, tudo que acontece pode ser 90% que nem esse cara do livro, né? Que estava numa posição boa, mas ele não aceitou. Né? E tem uma outra condição que, se não me engano, acho que nos Estados Unidos, que eles falam muito dessa educação do tentar. Não importa se você vai conseguir, se você vai chegar no pódio, mas o importante é o tentar. Então, eu acho que isso, acredito eu, que está mudando um pouco mais, mas essa coisa do tentar, ou seja, você não é perfeito, então não sabe, não é garantido que você vai acertar ou errar, você vai ser excelente, mas agora aqui, pelo menos até uns anos atrás, era perfeição. Então você tem que tirar 10, você tem que ser assim, então acho que por isso que enraizou muito na gente essa questão da gente ficar na perfeição. Se eu não for perfeito, então eu não aceito, sou inútil. Ô, Ju, mas eu vejo isso muito também dentro da lógica escolar, né? Que a gente cresce, assim. Que você faz uma prova, você tem que tirar 10. Todo o sistema ele é feito não para valorizar a tentativa, mas para valorizar o êxito, né? Então a gente cresce com medo de errar, com medo de ir mal. Né? Não é tipo, não, faz a prova, tenta, coloca o que você sabe, né? E aí o professor trabalha com aquilo que a criança apresentou. Não, ele sabe tal coisa, então vamos. A prova não é para tentativa, não é para melhorar, para desenvolver, é para resultado. Né? Então, isso é muito forte, muito forte. Muito forte. A gente é muito perfeccionista. Tipo, quanta coisa a gente já não deixou de fazer? Pensa. Vídeo é que é uma coisa que me pega, assim, mas vídeo, por exemplo. Imagina que eu gravo um vídeo, porque não vai ficar bom, entendeu? Não vai ficar perfeito. Porque é isso, tá incrustado na gente, né? A gente não aceita. E às vezes a gente olha assim para outra pessoa e mostra, por exemplo, um vídeo, e o olhar da pessoa fala assim, nossa, mas tá bom, tá ótimo. Né? O que você quer? Não, mas tem, né? A gente sempre quer tentar ir para essa perfeição, e aí que não rola mesmo, né? Mas super legal isso que você trouxe, da gente incorporar essa cultura do tentar, né? Exato. Tenta, né? Isso uma inversão, quer dizer né? que você vai acertar totalmente, mas também é uma tentativa, né? Mas é que eu acho que eu vejo que a gente às vezes não tenta, justamente aquilo que você falou do vídeo, a gente não tenta justamente porque o medo do erro e tudo mais, né? Mas é bem poderoso a gente começar a olhar essas coisas, né? Olhar e reolhar, e reolhar, e reolhar, e reolhar. Tudo repetente. Eu acho que vem da necessidade de comparação também. Porque tu fica olhando o que a outra pessoa tirou de nota, né? E uma vez uma professora minha falou, né, na faculdade, o melhor aluno nem sempre vai ser o melhor profissional. Nossa, eu concordo muito. Porque tem um negócio do tu decora e deu, entendeu? Faz a prova. Tem o pessoal que cola, né? E vai fazer prova e vai tirar boa nota e vai ser um bom aluno, né? Digamos assim, porque às vezes o professor não vai saber. E também
o que vocês trouxeram, né? Vem muito do medo do julgamento, né? Por que eu não faço vídeo? Será que vão falar de mim? Né? O que vão achar? Será que eu estou falando certo? Né? O que vão pensar? Né? O medo do julgamento, o medo de não ser aceito, né? Também. Acho que tem essas duas coisas, né? A comparação e o medo de não ser aceito, de ser julgada. Não sei se concordam, né? Mas... Sim, sim. É muito biológico, né, também. A coisa da nossa necessidade como ser humano, de pertencer, né, de estar num grupo, de ser aceito, né, porque disso depende a nossa sobrevivência, em termos biológicos, né. Então, são muitos vetores, né, muitas forças que nos colocam esse impulso, né, de querer fazer bem feito, de perfeccionismo, né, eu acho. E tem a coisa do viés negativo, né, que eu também lembrei um pouco quando você estava falando, Ju, que a gente tem um viés fisiológico, né, cerebral, neurológico, mental, para perceber o negativo, né, para, que nem ela deu o exemplo do tom, né, para perceber o que está faltando e não o que eu tenho já. Né, porque evolutivamente isso garantiu a nossa sobrevivência também, né? A gente tem um radar assim afiadíssimo para perceber o que está errado, né? Para procurar o problema, para ver o defeito, porque os seres humanos que não fizeram isso, eles morreram, né? Evolutivamente falando. Então a gente é preparado para buscar erro. Assim, tem um psicólogo que fala que ele chama psicólogo chamado Russ Harris, que ele fala que o nosso cérebro é uma máquina de resolver problemas, né? Ele está o tempo todo meio que escaneando. O que está acontecendo de errado? O que está faltando? O que eu preciso me preparar? O que pode acontecer de ruim no futuro para eu resolver? Então, é esse o movimento, né, na nossa mente, assim. E isso nos coloca em muitas ciladas, né? E nos traz muito sofrimento. E gera muita ansiedade, né? Total. Seguimos? Cadê a Lana? Alane? Uai, comecei a ler, eu acho que eu estava com o microfone, eu sempre esqueço de ligar, e fui embora. Desculpe, vamos lá. Interconectividade. Quando julgamos a nós mesmos por nossas insuficiências, normalmente aceitamos que há de fato uma entidade separada e claramente delimitada, chamada eu, responsável por nossas falhas. Mas isso é verdadeiro? Quem somos, como pensamos e o que fazemos está inextricavelmente entrelaçado com outras pessoas e eventos, o que torna a atribuição de culpa bastante ambígua. Suponhamos que você tem um problema com a raiva e costuma se criticar por isso. Quais são as causas e condições que o levaram a ficar tão zangado? Talvez a genética inata desempenhe seu papel, mas e se você escolhesse seus genes antes de entrar neste mundo? Sua composição genética deriva de fatores completamente fora do seu controle. Ou talvez você tenha crescido em um lar cheio de conflito, onde os gritos e a raiva eram a única maneira de se comunicar. Você escolheu que sua família fosse assim? Se examinarmos de perto as nossas falhas pessoais, fica claro que elas não estão lá por opção. Normalmente, as circunstâncias externas conspiram para formar nossos padrões particulares sem a nossa ingerência.
Se você tivesse controle sobre seus pensamentos, emoções e comportamentos ruins, não os manteria. Você já teria descartado todo o seu lado obscuro, as suas neuroses e ansiedades, e se tornaria um raio de sol calmo e confiante. É claro que não temos controle completo sobre nossas ações. Se tivéssemos, só agiríamos de forma socialmente aprovada. Então, por que você se julga tão duramente pelo seu jeito de ser? Somos a expressão da combinação de milhões de circunstâncias anteriores que se reúnem para nos moldar. Nosso contexto econômico e social, nossas associações e conversas passadas, nossa cultura, nossa história familiar, nossa genética, tudo isso teve um papel profundo na criação das pessoas que somos hoje. O mestre Zen Thich chama de interser. Se você for um poeta, verá claramente que há uma nuvem flutuando nessa folha de papel. Sem a nuvem, não haverá chuva. Sem chuva, as árvores não podem crescer. E sem árvores, não podemos fazer papel. A nuvem aqui é fundamental para que o papel exista. Se ela não estiver aqui, a folha de papel também não pode estar. Logo, podemos dizer que a nuvem e o papel intersão. É um pouco do que a gente estava falando no começo, né? Quando a gente perde de foco as causas e condições, a gente se perde, né? A gente fixa, a gente sofre. Sim. Teve eu não lembro o que eu estava vendo, se era um retiro, alguma coisa assim, que a pessoa falava o seguinte, que a gente se preocupa tanto em se achar, né? Em se procurar, assim, falar, não, esse sou eu de verdade, assim. Eu acho que era até alguma coisa de autocompaixão. Esse sou eu de verdade. A gente fica atrás do eu de verdade, né? Como se isso fosse uma coisa fixa, alguma verdade absoluta lá em algum lugar e que a gente está caminhando para achar aquilo. Só que isso é uma ilusão, né? Isso não acontece, isso não existe. Né? É só quando a gente solta e a gente percebe que a gente está interconectado e que a gente é essas relações, a gente é essas conexões, que aí a gente tem a possibilidade de descobrir o que a gente é de verdade, né? Que a gente é esse interser, a gente é essas conexões, assim. Então, quanto mais a gente tenta se achar essa, né, essa coisa fechadinha, não, esse sou eu, assim, essa sou eu, mais a gente se perde, porque a gente está olhando no lugar errado. Né? Quando a gente solta e consegue perceber todas essas conexões, é que a gente consegue finalmente achar o que a gente é. Assim. Acho isso super bonito. Quando reconhecemos que somos o produto de inúmeros fatores com os quais normalmente... acho que é mais em cima. Muitas pessoas, isso. Muitas pessoas têm medo de reconhecer a sua interligação essencial, pois isso significa que devem admitir não ter controle completo sobre a forma como pensam e agem. Isso faz com que se sintam impotentes. No entanto, estar no controle é apenas uma ilusão. E é uma ilusão muito prejudicial porque incentiva o autojulgamento e a culpa. Na realidade, não faz sentido nos culparmos duramente, assim como não faz sentido culpar um furacão pelo estrago que ocasiona. Apesar de darmos nomes aos furacões como Katrina ou Rita, um furacão não é uma unidade autossuficiente. Um furacão é um fenômeno em constante e permanente mudança, decorrente de um conjunto particular de pressão, interagindo com as condições do ar e a temperatura do solo, a umidade, o vento e assim por diante. O mesmo se aplica a nós. Também não somos unidades autossuficientes. Como os padrões climáticos, também somos um fenômeno em constante e permanente mudança, decorrentes de determinado conjunto de condições que interagem. Sem comida, água, ar e abrigo, estaríamos mortos. Sem os nossos genes, nossa família, nossos amigos, nossa história social e cultural, não agiríamos ou sentiríamos da mesma maneira. Quando reconhecemos que somos o produto de inúmeros fatores
com os quais normalmente não nos identificamos, não precisamos interpretar nossos erros como problemas exclusivamente pessoais. Quando reconhecemos a intrigada teia das causas e condições em que estamos todos embarcados, conseguimos ser menos críticos conosco e com os outros. A compreensão profunda do interser nos permite ter compaixão pelo fato de que estamos fazendo o melhor que podemos, devido à forma como a vida nos tratou. A palavra mas é muito usada neste momento. O que é de errado com o julgamento? Nós não precisamos da nossa capacidade de julgamento para diferenciar o certo e o errado? Não precisamos dela para assumirmos a responsabilidade pessoal pelos nossos erros? É útil estabelecer aqui uma distinção entre o julgamento e a sabedoria discriminativa. A sabedoria discriminativa reconhece quando as coisas são prejudiciais ou injustas, mas reconhece primeiramente as causas e condições que levam a situações de dano ou injustiça. Quando malfeitores são tratados com compaixão, em vez de com condenação dura, os ciclos de conflito e sofrimento podem ser quebrados. Imagine ouvir uma história sobre um jovem que rouba um banco e atira no braço de um caixa que tentava pedir ajuda. Primeiramente, você pode fazer um julgamento implacável a respeito do rapaz. Ele é um monstro e deve ser trancado na prisão por toda a eternidade. Fim da história. Mas então você conhece mais a fundo o criminoso e sua história. Seus pais eram viciados em droga. Ele ficou nas ruas por 11 anos, em um bairro onde teve que lutar e roubar para sobreviver. Tentou conseguir um emprego e se comportar, mas era sempre demitido porque não sabia ler nem escrever corretamente. E, finalmente, entrou no crime. A percepção que eu tenho, quando a gente fala da autocompaixão, de ser compassivo, eu só posso alcançar essa compaixão para comigo mesmo se eu tenho um olhar compassivo para com o outro, correto? Então, não necessariamente. Tem muita gente que é muito compassiva com os outros, né? Mas consigo é muito autocrítico, muito duro, né? Você pensar, por exemplo, pessoas que trabalham como cuidadores de idosos, por exemplo, né? Uhum. Às vezes elas passam nossa vida cuidando das outras pessoas, assim, com todo carinho, super compassivas, super ajudam muita gente, mas aí quando é com elas são super autocríticas, né? Não conseguem nem descansar, porque aí isso vai tirar tempo dela de cuidar das outras pessoas. Então, uma coisa, o que os pesquisadores falam é que uma coisa não está ligada à outra necessariamente. Você pode ser muito compassivo com os outros e pouco com você. Entendi. Sua atitude linha dura em relação ao infrator pode começar a amolecer. Você pode, inclusive, vir a ter compaixão por ele. Essa compaixão não significa absolvê-lo da responsabilidade por seus crimes ou concordar com o que ele fez. Você ainda pode pensar que ele precisa ir para a prisão para garantir a segurança da sociedade. Mas uma compreensão mais profunda das condições que levaram o criminoso a agir dessa forma manteria o respeito pela sua humanidade no processo. Talvez com ajuda e incentivos diretos, em um novo conjunto de condições, ele possa mudar. Essa é a diferença entre a sabedoria discriminativa e o julgamento. O julgamento separa as pessoas ruins das pessoas boas e tenta captar a sua natureza essencial com rótulos simplistas. A sabedoria discriminativa reconhece a complexidade e a ambiguidade, reconhece a forma como a vida pode se desenrolar e acarretar algo ruim, mas também permite a possibilidade de criar um novo conjunto de circunstâncias no qual as coisas possam ser diferentes. Jesus disse a famosa frase: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ao morrer na cruz, disse: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. A mensagem era clara.
Precisamos ter compreensão e compaixão, mesmo pelos piores malfeitores, e também por nós mesmos. Exercício. Acho que a gente tinha pensado em ler até aqui, né? Até esse ponto. Sim. Um exercício bem importante esse. Extrações estridentes. Muito bem. Vocês querem comentar alguma coisa sobre essa última parte que a gente leu? Acho que a gente pode começar a semana que vem fazendo esse exercício, né? Uhum. Sim. Você fala fazer na hora? Isso. Uhum. Pode, como é o último encontro, né, do ano, talvez a gente possa, se as pessoas puderem, ficar um pouquinho mais, né, fazer o exercício, ler um pouco, talvez fazer alguma prática. Eu topo. Mas é que a gente não tem como fazer mais, Fê. Ai, Só eu se fosse esqueci. na outra semana. Eu esqueci. Só se a gente tivesse mais 2 encontros. Aí sim, aí o último É, daria né? para ser mais estendido. Uhum. Ah, mas eu acho uma boa ideia fazer o exercício juntas, né? A gente ir pensando juntas e escrevendo, e depois a gente conversar sobre ele. É um pouco essa sua ideia, Aline? Acho que sim. Uhum. E aí qualquer coisa a gente dá seguimento mais um tempinho de leitura, né? Uhum. Até 84 ali. Até... Cadê? Até aqui, né? Final. Isso. Termina o capítulo 4. Isso. E aí, ano que vem, a gente começa no capítulo 5. É bom terminar um capítulo, né? O número Terminar par, né? um capítulo. Aham. E eu acho que também, né, próximo, depois quando a gente voltar, daí vai ficar mais tranquilo também, né? Uhum. A gente É, pode até dar uma lidinha conforme o tempo de todo mundo. verdade. Ah, então acho que é isso, gente. Eu queria só sugerir no próximo encontro, já que é o último do ano, sei lá, de repente vocês que estão mais conectadas, estudando mais sobre a autocompaixão, de fazer uma prática, que seja uma prática simples, assim, para a gente finalizar, assim, acho que seria interessante. Não sei se vai dar tempo, não sei se é cabível, mas só uma sugestão. Uhum. Porque eu achei tão legal que teve uma vez que a Aline, eu acho que começou com uma prática. Não sei se começou ou se ela finalizou. Não, acho que ela finalizou. E foi muito bom, assim, foi muito legal finalizar assim com uma prática, que seja 5 minutos, sei lá, acho que seria bom. Acho que a pausa, né? Que é uma coisa importante nesse estudo, né? Que não adianta nada a gente só ler e não colocar em prática, né? Sim. Beleza. Esse exercício que a gente vai fazer é um dos exercícios que a gente realiza também no curso, ele é bem importante. Mas como a gente tem pouca leitura, eu acho que dá tranquilo também da gente finalizar o encontro depois. Uhum. Sim. Com outra prática, né, que eu quero dizer. Sim.
bem. Acho que é isso. Então, obrigada, pessoal. Tchau, não. Oi? Ninguém quer dar tchau, não. Bota mais É ideia. ruim Não, dar tchau pelo Zoom, né? Eu acho estranho, assim. Fica um silêncio, você não sabe se dá tchau, aí fala todo mundo ao mesmo tempo. É estranho, né? vamos ficando. Pensei que ela ia dizer como é o último encontro, então vamos fazer um amigo secreto aí. Na onda do final de ano. Vontade não falta, não. Então tá bom, gente. Boa semana para vocês. Obrigada. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau.